Tenho certeza que em algum momento, o qual você estava navegando o grande mar da internet, você já deve ter se deparado com algum questionamento em relação a artistas terem que criar conteúdo, além de serem só artistas. E sim, gente, parem de reclamar. A gente precisa criar conteúdo. Mas não porque a gente precisa mostrar cara ou ter uma imagem na internet, mas porque a gente precisa, enquanto artistas, ter clareza em qual movimento cultural a gente quer engajar e quer, sim, se autopromover. Até porque se vender também é uma arte. Grandes artistas fizeram isso durante muito tempo. Andy Warhol, Bjork, David Bowie, pessoas que sim, seguiam um ângulo da arte e colocavam para o mundo ver da melhor forma possível. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Salut, mon amour! Seja bem-vinda ao seu podcast preferido, Improvisa Mona. Hoje o nosso tema está muito quentinho. Vamos falar como se posicionar. A verdadeira autopromoção precisa de um propósito. Vamos trazer aqui algumas dicas de como se iniciar, se encaminhar da melhor forma através da arte de se vender. E vamos por partes também, né? Porque antes de tudo é necessário saber qual é a sua obra de arte, qual é o seu manifesto, né, enquanto cultura. Então, por exemplo, eu citei o Andy Warhol no início, porque o Andy Warhol, ele é uma referência em muitos aspectos, mas ele também é uma referência na parte de ir atrás do movimento que ele estava querendo ter para suas obras. Acho que já dá até para inserir a primeira dica aqui. Movimentar-se para onde está o público. Eu acho que o artista ele precisa estar na rua, ele precisa estar no meio do público, ele precisa estar acessível, antes de mais nada, assim. E o Andy Warhol, ele saiu ali de Paris e foi bater lá em Nova York, porque ele sentiu que ali talvez ele teria mais capacidade de se autopromover e colaborar com outros artistas. Então ele foi, se eu não me engano, para uma revista, uma editora de revista, alguma coisa assim, mostrar as ilustrações que ele tinha, os desenhos que ele já tinha feito e se colocar disponível. Então, antes de mais nada, é meio que abandonar a visão de artista incompreendido, o qual não está sendo visto ou ouvido, ou seja lá o que for, e ir atrás das pessoas e se fazer ser visto, se fazer ser ouvido. Posso dar o exemplo da minha vida, né? Porque eu saí do interior, onde eu morava e onde era um pouco difícil, né, fazer a minha arte, porque a maquiagem, por mais que ela tenha todo esse conceito beauty, ela é uma arte porque ela trabalha com a caracterização e a criação de narrativas. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC da Faculdade de Artes Visuais, a maquiagem e sua potencialidade de criação de narrativas em obras de artes visuais. Para mim foi um processo de realmente identificar que o meu potencial estava sendo desperdiçado em um lugar onde eu não era consumida enquanto artista. E por mais que eu quisesse promover cultura, a qual eu fiz muito isso, tá? Gente, toda a oportunidade que eu tinha para abrir espaço para pessoas se montarem, sei lá, fazerem competições de fantasia, sei lá o quê, eu tentava, porque eu queria muito ver as pessoas fazerem sua criatividade vir à tona. Por isso, a primeira dica de todas é: se mexa. Mona, sai daí onde você tá, se não tá dando reggae, vai pra onde tá. Vai pra onde tá o povo, vai pra onde está a muvuca. E um segundo ponto muito importante é a oratória. Sem mistificar, né? Eu ouvia muito falar de oratória. Gente, que coisa magnífica que é a oratória. E ai, falar bem, e falar em público e tudo mais. Só que eu acho que não é só a técnica de falar e ter as boas palavras e saber elaborar o conceito e falar. É mais uma autoconfiança de se colocar em foco para ser ouvido no que vai se falar. Então, tipo, quando eu cheguei aqui, gente do céu, eu tenho dó. Eu ficava com medo de falar, sabe? Eu tinha medo de falar, tipo, eu conhecia gente na rua e eu, oi, tudo bem? Então, né, eu faço isso. Aí passava meu Instagram, assim, tipo, toda cagada. E não rola. Simplesmente precisamos nos assumir. Inclusive, tem um episódio que vocês gostam muito e é o mais ouvido do podcast, que é o Mona Sai do Armário, que fala sobre isso. Se assumir,
ver que você é foda, ver que você é babadeira e ir lá bater no peito e falar com gosto, encher a boca para falar sobre a sua arte, sobre o seu conceito, sobre o seu trabalho. Encher a sua boca, ok? Claro que a gente precisa também ter uma dinâmica, né, de falar com as pessoas certas e tudo mais. Nada é tão simples quanto parece, mas o seu alto astral, a sua comunicação, ela é o tempo todo transmitida até quando você não quer. Então, a depender da forma em que você quer se colocar, se autopromover, você deve se alinhar tanto visualmente quanto no seu tom de voz, etc. É importante a gente saber usar esse nosso poder de comunicação, de fala, o nosso poder do verbo, né? Que o verbo, lembrando que não é só a palavra em si, a linguagem, ou seja lá o que você entenda como verbo, mas o verbo é toda a sua energia criativa. São seus sentimentos, seus pensamentos, tudo isso te autopromove e às vezes você nem percebe, mas rola. Terceiro ponto, se junte com pessoas, de preferência, pessoas que estejam alinhadas, afinadas, afeiçoadas, enfim, pessoas que compactuam do seu olhar artístico e do seu olhar profissional, de trabalho e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, que foi quando eu meio que transicionei de uma maquiadora profissional para uma artista visual mesmo, esse processo, ele teve muita colaboração de terceiras pessoas, né? Que foram as pessoas que colaboraram muito comigo. Que quando eu cheguei, eu lembro que eu não tinha uma perspectiva, mas eu sabia que eu queria criar. Eu já queria começar a fazer movimentos aqui. E eu lembro que o primeiro lugar que a gente conseguiu o Airbnb pra ficar foi na Lagoa da Conceição, que inclusive é onde eu moro agora, mas nesse início, sem querer, a gente veio parar na Lagoa. E aí, dando voltinhas pra lá e pra cá, eu vi um brechó vintage, que era a Unequeza. E eu falei, meu Deus, estou apaixonada por essas coisas daqui de dentro. Quero fazer fotos aqui dentro, quero fazer maquiagens e quero criar aqui um babado. E aí já comecei a conversar, conversei com a Nina, a gente falou horrores, já combinou. No outro dia eu tava ali. Gente, eu cheguei num dia, no outro dia eu já estava trabalhando. Sem perspectiva. Eu falei, eu vou fazer, uma hora vai render. Se não render também, pelo menos não tô parada com ansiedade dentro da minha casa. É muito importante se juntar com pessoas. Isso é muito importante, porque as pessoas, elas vão contribuir com o seu trabalho e você vai contribuir com o dela. E isso vai deixar a engrenagem da criatividade rodando de forma fluida, porque acima de tudo, a comunidade do artista é até mais importante do que o consumidor final, porque ninguém garante que o consumidor final vai de fato consumir a sua obra, mas a sua comunidade, ela vai sim te apoiar e você não vai passar necessidade enquanto você estiver na sua comunidade, por mais que você ainda não esteja conseguindo levar a sua obra para termos financeiros. Ainda assim, a sua comunidade vai te apoiar, e isso eu aprendi muito na comunidade circense. Por mais que você esteja começando, o circense ele nunca vai chegar e vai falar pra você, você não consegue, você não sabe, jamais. Então, se junte com pessoas, de preferência pessoas que estão alinhadas com o seu visual artístico, com a sua identidade artística, porque isso faz muita diferença. Quarta dica: ler, investigar, saber mais sobre a sua área. Mona, é importante conhecer sobre a sua área e tirar um pouco a visão de que você, sabendo só de uma coisa, tipo, ser muito bom em uma coisa só, é o suficiente, porque não é o suficiente. Eu acho que o artista, o repertório artístico, ele vai estar sempre dando as mãos para as outras habilidades. Porque, por exemplo, na música, eu comecei a tocar violão com 11 anos, então eu tenho uma afinidade com a música, uma intimidade desde muito cedo. E a música é uma coisa mais sensorial, né? A música é intangível, então para se conectar com ela é necessário de fato participar dela. E isso te gera uma sensibilidade tão grande que a partir do momento que você for fazer qualquer outra coisa, essa sensibilidade ela vai reverberar e ela vai conseguir ser vista e conseguir ser sentida. Então, fazer arte visual, fazer música, fazer seja lá o que for, arte circense, arte corporal, isso tudo
no final do dia se conecta com todos os tipos de expressões, porque todos os tipos de expressões nascem do ímpeto do ser, e do ímpeto do ser nasce o verbo, e o seu verbo e a sua sensibilidade é o que vai direcionar todo o tipo de criação que você tem. Quinta dica: faz, só faz. Gente, só faz. Por mais que você ainda não venha expor. Eu até já falei isso em outro episódio, eu não vou lembrar o nome aqui. Mas eu lembro que eu falei que às vezes não tem necessidade de você postar. Às vezes é só por fazer mesmo. É só pelo processo de fazer, pelo se colocar e fazer. É isso que de verdade contribui para o seu crescimento mesmo, assim, para sua técnica e tudo mais. E por mais que você nem coloque, nem deixe as pessoas saberem no início, né? Que a gente às vezes tem um pouco mais de vergonha e tudo mais. Gente, se vocês soubessem quantos vídeos que eu já fiz e nunca postei, nunca ninguém nem viu, porque eu fazia e depois eu pensava, meu Deus, não é necessariamente isso que eu queria. Pode ser um dia perdido ter feito isso, mas de certa forma não, porque eu aprendi alguma coisa a mais sobre mim no final do dia, que é tipo, dessa linha eu não gostei. Então, até a parte que você não gostou é um aprendizado. Até a parte que você detestou, odiou, no pior dos casos, ainda assim não é perdido, porque você conseguiu captar ali aquela informação. Então, não deixa de ser válido no processo criativo. É isso. Só faz. Não existe melhor lei da atração do que sentar a bunda na cadeira e fazer. Uma dica basic que eu falo em todos os episódios, eu acho que realmente eu falo sobre isso em todos, é: seja autêntico. Isso eu acho que até une a ideia de errar, tá tudo bem errar, porque nessas visualizações e nessas captações dos erros e tudo mais, a gente percebe o que de verdade é nosso e como a nossa autenticidade está florescendo através dessas tentativas. Tipo a Bjork. Gente, a Bjork, ela fez música experimental e ela não só experimentou musicalmente falando, mas ela experimentou na questão da imagem dela, porque existia muito aquela coisa de a mulher que cria música, ela precisa sensualizar para a indústria poder consumir, enfim, nananã. E aí a Bjork meio que veio mesmo pra experimentar, ela faz música experimental. É quase uma Gaga, só que eu acho que a Gaga ela já foi mais objetiva em gerar esse desconforto no pop. E a Bjork, ela foi mais na intenção de mostrar as possibilidades que existem na criação de música autoral independente e também mostrar que ela sendo mulher não quer dizer que ela não pode criar o que ela quer. Então, é as bandeiras que a pessoa ergue sem nem de fato levantar o braço. Próxima dica: utilizar as redes sociais. E quando eu falo utilizar as redes sociais, gente, não é para entender como se a rede social fosse um fim em si mesmo. Não. Tipo, eu ouço muita gente falando que, tipo, eu queria ser muito famoso na rede social, eu queria ser, sei lá, conhecido na rede social, ser um influencer da rede social. E, essa palavra influencer me irrita muito, porque influencer de quê? De quê? Influencia de quê? Ai, de verdade, não é sobre isso. A questão é, a rede social é um meio. É como se fosse uma revista. Você é um grande artista, você cria alguma coisa e aí você cria um artigo e vai sair numa revista. Por exemplo, na maquiagem, né? Tem muitas revistas que, por exemplo, a Elle, eu gosto muito de ler a revista Elle, tem dicas de maquiagem, tem coisas ali que falam sobre a maquiagem ao longo dos anos, coisas assim. Só que aquilo não por si é o produto. Tipo, é como se você precisasse de primeiro ter o seu produto e utilizar daquele meio para promover o seu produto. Que o seu produto pode ser você mesmo, o seu produto pode ser um serviço que você presta enquanto artista, pode ser um livro que você lançou e enfim, por aí vai. Por exemplo, no YouTube, os youtubers que eu consumo, eles não são youtubers. Eles são pessoas que fazem alguma coisa, têm uma arte e eles utilizam do YouTube para promover o trabalho deles. Sei lá, a Femingos. A Femingos é uma ilustradora, desenhista, e ela utiliza do YouTube para promover aí o seu trabalho.
A Natália Arcuri, ela é uma mulher que trabalha com finanças, trabalha com investimentos e a carreira dela é nesse campo de investimentos, bolsa de valores, CDI, etc. Porém, ela usa do YouTube para promover o trabalho dela e ensinar, inclusive, o trabalho dela. Então, isso até te possibilita criar com mais clareza e criar de uma forma mais saudável, porque a rede social, sendo um fim em si, promove muita ansiedade. Você vai ficar assim, ó, se comparando o tempo todo. Será que eu sou bom quanto esse outro aqui? E não é isso, entendeu? É meio que só para mostrar o trabalho de verdade. Existe uma diferença muito grande entre autopromoção vazia e posicionamento autêntico. A intenção é o que primeiro a gente tem que ver. Qual que é a nossa intenção em criar esse conteúdo e jogar na internet? É só para realmente ter curtida? Ou é porque eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho e conheçam o que eu sei fazer? E por mais que ao longo do tempo você mude, porque o artista ele deve se dar a liberdade de mudar, tá? Não seja uma Hannah Montana para sempre. Se torne uma Miley Cyrus que quebra bolas de cimento com uma marreta, sacou? Mesmo que você mude a sua expressão, você ainda deve ter a consistência naquilo que você faz. Uma autopromoção vazia ia se adaptar a qualquer tendência, ia fazer qualquer TikTok, qualquer coisa que se desvirtue do trabalho artístico pela curtida e pelo seguidor. Mas uma pessoa que tem um posicionamento de fato, e mesmo que tenha mudado uma linguagem, ela se mantém consistente com o seu público e mostra que o seu trabalho ainda é reconhecido e valorizado, porque ela evoluiu. Inclusive, a vulnerabilidade é uma ótima. Vai nessa. E a Frida é um exemplo que eu gosto de dar nesse caso, porque ela manteve a sua estética, mesmo quando as fases da vida dela deram várias mudanças, assim. Porque ela tem uma narrativa, ela tem temas centrais que ela traz nas obras dela. E mesmo com a mudança da vida dela, aquilo só reafirmou ainda mais os temas que ela já trazia. É isso que é muito importante quando a gente pensa em rede social. Porque eu vejo que a rede social é tipo um metrô. O artista antes ele tinha que ir no metrô, tocar ali seu ukulele, sei lá o que, passar o chapéu. E, bom, era uma relação direta com o público. E se o público não sentisse, ele não ia te voltar ali, te devolver com algum sorriso ou com dinheiro mesmo. E por isso que na internet é muito fácil até ver quando é uma autopromoção vazia. Porque a pessoa ela quer uma validação externa a qualquer custo. Ela vai criar conteúdo baseado na atração superficial. Tipo, o que tá rolando aí de trend eu tô fazendo. E não se mantém fiel com a sua própria identidade artística, né? E nisso ela perde uma oportunidade muito boa de criar uma confiança e construir uma comunidade em torno das afinidades reais que ela tem e os valores que ela compartilha com o conteúdo dela. Então, não é só pela audiência, mas é a conexão mesmo com o público e que o público se identifique com você nesse lugar de vulnerabilidade e de valor que você tem com a sua arte. Por isso que eu me irrito muito com esses vídeos de YouTube falando, ai, de 0 a 100 mil seguidores em uma semana, em um mês, coisas assim absurdas, que te coloca, você tem que postar tantos por dia, tantos stories, tantos reels, tantos... Gente, isso é mentira. Isso não promove o seu... Isso não traz a sua autoridade, isso não traz o seu reconhecimento na sua arte. Tipo, postar por postar. E o trabalho artístico, ele não pode se moldar ao que é mais viral, o que é mais vendável. Não é sobre isso, entende? O verdadeiro posicionamento autêntico de um artista em qualquer meio de comunicação que seja, principalmente na rede social, tem que se desdobrar na naturalidade do trabalho daquela pessoa. E o marketing existe justamente para amplificar a mensagem artística e não para silenciar ou deturpar ou, sei lá, corromper por seguidor, sabe? E eu gosto muito de um artista que é o Bensky, que ele nunca mostrou o rosto, a gente nem sabe quem ele é. Mas ele tem um posicionamento tão forte contra o sistema que ele promove a arte dele sem querer e gera, assim, um burburinho tão grande em volta de quem ele é. Mesmo ele, eu acho que a gente nunca vai saber. Mas isso gera um burburinho tão grande porque a gente quer saber quem é esse cara e quais são os valores desse cara. Ele é um artista de rua, né? Ele cria murais nas ruas
E é do nada que ele faz esses tipos de arte. Simplesmente a pessoa do nada acorda e vê que tem um grafite na parede sei lá, de um muro famoso, fazendo uma crítica à sociedade, ao capitalismo. E isso a pessoa pensa, meu Deus, o cara é bom no que ele faz, porque ele tem uma mensagem pra passar e ele nem quer mostrar a cara. Então, assim, a gente se coloca curioso pra saber sobre o que essa pessoa acredita. A gente quer se identificar com essa pessoa. E é isso o que um verdadeiro artista faz. Ele gera uma identificação, ele gera uma comoção através de quem ele é, através do trabalho dele, mas mostrando quem ele é através do trabalho dele. Então, são pontos para refletir que eu gostaria muito que vocês pensassem, porque eu vejo muita gente falando, Eline, eu queria muito crescer mais na rede, ter mais, sei lá, seguidor. Só que existe uma lacuna muito grande entre essa mensagem que você quer passar através do seu trabalho e essa postagem só por postar vazia, que é mais um conteúdo como qualquer outro. Inclusive, eu tava falando com uma amiga minha ontem, que ela é designer. Ela trabalha numa agência e cria posts para trabalhos. E acaba sendo muito superficial tudo. Então, ela se sente mal de estar colocando tanta energia de criação em posts tão superficial, que a pessoa só vai rolar, vai ler aquela informação e passou. Não transmitiu nada. Então, enquanto artista, eu acho que a gente tem que fugir desse comportamento. A gente tem que promover cultura através do que a gente acredita, com o nosso trabalho, que o nosso trabalho seja uma ferramenta de promoção de cultura. E se você gostou mais desse tema de cultura, o episódio passado não, o episódio sobre a Gaga, que é Torne-se um Monstro, fala muito sobre isso. E chegamos ao fim do episódio, mon amour. Se você é uma da mais legal, mais bonita, mais inteligente das monas que escuta este podcast, você vai comentar aí com um emoji. O que vocês acham da gente colocar um emoji de furacão? Não sei porquê, veio na minha cabeça aquele emoji de furacão, sabe? Redemoinho, assim. Eu acho ele bonito, parece uma espiral. Comenta com esse emoji de furacão. Vamos juntas, manas. Vamos juntas criar com intencionalidade, assim, com arte mesmo, de fato. A gente precisa trazer a nossa autenticidade convidando as pessoas através da rede social a ver o que a gente faz. Seria mais ou menos um venham entender o que eu faço. E não com a autopromoção vazia, que seria mais tipo um olhe para mim, olhe para mim. Não queira que olhem para você, mas queiram que entendam o seu trabalho. Eu acho que isso é muito poderoso. E a minha comunidade aqui que me segue, que vocês são muito fiéis a mim, e eu sou muito fiéis a você. E te conheço muito bem, tá? Você que ouve até o final, eu te conheço muito bem. E eu sei que vocês estão nesse caminho, então eu gostaria muito que esse episódio entre no seu coração e que você me siga na rede social, que você conheça meu trabalho, que é a Aline Fac na rede social. E que você siga este podcast e avalie com 5 estrelas. Se não for com 5 estrelas, nem avalia, Mona, porque aí você dificulta a minha vida. E compartilha com seus amigos, tá? Porque a gente tá crescendo aos poucos, mas é melhor que a gente cresça aos poucos com consistência do que a gente fique aí flopada. Então, eu agradeço a quem compartilha também esse podcast. E vai lá, minha filha, cria, se autopromove, faz a sua arte, se vender uma arte, e eu sei que você arrasa. E não esquece, improvisa, Mona!